E os números da pesquisa Modal Mais Futura, divulgados nesta quinta-feira, indicam que Lula e o presidente Jair Bolsonaro estão tecnicamente empatados na disputa pelo Palácio do Planalto. De acordo com a pesquisa estimulada, o petista tem 39,6% das intenções de voto contra 37,5% do atual chefe do executivo. Como a margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, os principais concorrentes nas eleições desse ano estão em empate técnico. Ainda no cenário estimulado, Ciro Gomes aparece em terceiro lugar com 7,4% das intenções de voto e Simone Tebet completa a lista dos quatro primeiros colocados com menos de 2%. Já na pesquisa espontânea, Lula aparece com 37,6% da preferência ante 35,4% de Bolsonaro. E assim como na análise estimulada, os dois candidatos estão em empate técnico em virtude da margem de erro. A pesquisa da Futura, encomendada pelo Banco Modal Mais, está registrada na Justiça Eleitoral sob número BR 07639-2022 e foram ouvidas 2.000 pessoas em todo o território nacional. Já segundo um levantamento do Datafolha, divulgado há pouco, Lula segue liderando com grande vantagem. Lula tem 47% das intenções de voto, mesmo patamar anterior, enquanto o atual ocupante do Palácio do Planalto oscilou positivamente 1 ponto, com 29%. A margem de erro do levantamento, contratado pela Folha e feito nesta quarta e quinta-feira, é de 2 pontos percentuais. O ex-ministro Ciro Gomes também segue onde estava em 22 e 23 de junho, com 8%. Segue inalterado também o grande pelotão de candidatos abaixo dos 2%, encabeçado numericamente pela senadora Simone Tebet. O Datafolha ouviu 2.566 eleitores em 183 cidades. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR 01192/2022. Augusto. Eu cedo meu tempo aos meus parceiros de programa, porque realmente vocês sabem o que eu penso das pesquisas. Eu prefiro esperar o embate aí, que esse é para valer. Pesquisa feita há tanto tempo, a uma distância dessa aí, temporal das eleições, aí não serve para nada. Você, Zé, o que nos diz desses números? E esse instituto, Vitor, ele sempre foi citado aí pelo PT e aliados de Lula como uma comprovação de que ele estaria bem na frente. E aí está o resultado, o empate técnico, né? É uma divergência importante esse Instituto Futura, que é ligado, que é muito citado pelos partidos aliados do ex-presidente Lula, e o Datafolha, todo mundo sabe que é uma empresa, não gosto de falar instituto, não existem institutos, são empresas que têm faturamentos e têm contratos, né? Então, eu não desconfio de pesquisas, não brigo com pesquisas. Só que o que eu sempre digo, a vida está andando e as pessoas estão discutindo política, sim, né? E entre o agora dessas pesquisas e o voto na urna, há um espaço muito importante, uma pecinha que se chama campanha eleitoral. Eu diria que a disputa está aberta e é na campanha que os eleitores vão analisar cada candidato e definir. Só repetindo aí, Futura foi muito citado pelo Partido dos Trabalhadores. Não vale dizer que esta pesquisa agora está fora da linha, o que não vale. Você, Mota? Eu compartilho o ceticismo do meu amigo Augusto Nunes. Eu não coloco nenhuma credibilidade nessas pesquisas e não vou atribuir a falta de credibilidade nem a má intenção ou alguma armação perversa. Basta lembrar das eleições passadas. O desempenho desses institutos em acertar o resultado das eleições é terrível, é baixíssimo. Então eu volto aqui a repetir a sugestão que eu já dei, quem sabe algum deputado, senador, escuta o que eu estou dizendo aqui, adota essa minha ideia. Eu acho que os institutos de pesquisa deveriam ter uma nota. É fácil fazer isso. Pega os resultados das pesquisas passadas, para com as eleições e dá uma nota. Se o instituto acerta sempre, ele recebe nota 10. Se ele não acerta nunca, ele recebe nota 0. E aí, quando divulga a pesquisa, a gente fica sabendo também da nota do Instituto. Sem isso, é um voo cego. Sem isso, é como você ouvir a opinião de alguém. Olha, fulano disse isso e isso e isso sobre as eleições. Mas quem é fulano? Não sei. O que é que fulano faz? Eu também não sei dizer.
fulano é do bem ou é do mal, não sei dizer. É nessa situação que o eleitor fica quando escuta essas pesquisas. Ele simplesmente não tem nenhuma forma de saber se esse instituto, que como o Zé Maria muito bem observou, não são institutos, são empresas que cobram por isso. Na semana passada, por exemplo, teve uma pesquisa que foi divulgada sobre intenções de votos no Paraná. Essa pesquisa foi contratada por um dos partidos que tem um candidato a senador no Paraná. Ela foi contratada por um partido que tem um interesse expresso no resultado da pesquisa. Como é que uma pesquisa dessa vai ser imparcial? O que a gente imagina é o seguinte: o partido contrata a pesquisa, se dá um resultado que ele não gosta, ele não divulga, ele esconde. Se dá um resultado que ele gosta, ele divulga. Não pode ser assim. Então, precisamos de uma nota para as pesquisas. Enquanto essa nota não vem, eu fico com o Datapovo, que dá um resultado bastante diferente dessas pesquisas aí. Você, Fiuza? Olha, eu me divirto com o depois da vírgula, né? Que às vezes tem o depois da vírgula, né? Lula tem 171,3%. Isso é uma piada, né? Isso é para a gente se divertir. Essas pesquisas que são completamente disparatadas, que erram, né, folgadamente nas eleições no Brasil, nos Estados Unidos, né, que eu não sei se especulam, né, mas a Hillary Clinton, por exemplo, acho que chegava a ter uns 90% de intenção de voto às vésperas da eleição que foi vencida pelo seu adversário, Donald Trump. É um pouco como o Lula hoje aqui, né? O Lula, assim, a gente está procurando o eleitor do Lula, porque o que a gente viu dos périplos da campanha do Lula é ele entrando em auditório, em plateias controladas, etc., e numa dessas a gente até ouviu o Alckmin gritando "Volta Lula!" e o silêncio sepulcral depois desse grito. Até a claque desanimou, né? Então a gente está em busca do eleitor do Lula, da rua. Onde é que está? Onde é que estão as andanças do Lula pela rua? A gente não tem nenhuma ideia de qual é o percentual de intenção de voto no presidente da República, porque também é tudo disparatado. Mas o presidente da República está andando pela rua, passou por pandemia, tem guerra no exterior, foi atacado, tem filme com o assassinato dele e tal, e ele anda pelo país. O que a gente pode fazer? Eu sei que parte aí dos intelectuais, do meio acadêmico, dos bem-nascidos, entre aspas, e bem-pensantes, entre muitas aspas, não quer mais olhar esse negócio de população se manifestando. Mas onde o presidente da República vai, ele carrega multidões pacíficas, multidões vibrantes em torno da figura dele. Por que será? Essas pessoas estão todas enganadas. É um governo que deu resultados, mostrou resultados, socorreu os mais vulneráveis durante a pandemia. O que a gente vai fazer? Né? Onde é que estão as análises honestas? Não, vamos pegar o Lula aqui, vamos olhar os percentuais dele e vamos fingir que o Lula é fortíssimo. Né? Todos conhecemos o passado do Lula, né? Uns estão fingindo que esqueceram, mas todos conhecem o passado do Lula. Então, evidentemente que é uma artificialidade completa, estão querendo empurrar, essa eleição está muito estranha, todo mundo está vendo. E eu gosto muito, Vitor, daquela pesquisa do Genial, que diz que o Lula é, para os brasileiros, o mais preparado para combater a corrupção. Então, a partir daí, eu só gosto de olhar os numerinhos depois da vírgula. Eu fico me divertindo com essa precisão que eles afetam. Agora, Zé, como você disse, é um cenário de momento, né? E a previsão a partir do mês que vem, de agosto, é que com o início dos pagamentos dos novos programas sociais, esse cenário mude, né? A tendência, pelo menos é isso que a maioria dos políticos com quem a gente tem conversado aqui na programação, você deve estar sentindo isso por aí, está indicando isso, né? Deve vir um crescimento do presidente Bolsonaro nas pesquisas agora, a partir da virada de mês, com o início do pagamento do Auxílio Brasil de R$600, do depósito dos novos benefícios sociais, né, Zé? É esse o cenário daqui para frente, você imagina? Esta é a tendência, né? Olha, Vitor, já existe um novo momento
né, político no país. O presidente Jair Bolsonaro entrou no modo campanha eleitoral. Neste final de semana vai a Montes Claros, em Minas Gerais, uma cidade muito importante no norte de Minas Gerais, Montes Claros, né? E leva o vice, Braga Neto, já definiu também o QG da campanha, que vai ficar aqui no Lago Sul, uma casa onde haverá uma centralização das campanhas, já está sendo distribuído ali o que cada um vai fazer. O vice-presidente Braga Neto vai ficar com a parte importante ali de organização. Também já houve uma definição de agendas, algumas agendas juntas, outras separadas. Significa que o presidente Jair Bolsonaro vai para um lado, o Braga Neto vice para o outro, a primeira-dama, Michele, para outro e assim por diante, né? Então o processo já está nesse patamar. Do outro lado, o ex-presidente Lula já está organizando o que ele prioriza a participação nos estados, ou seja, os palanques eleitorais. O governo separou a comunicação oficial, até por obediência à lei eleitoral, não se fala em símbolos e tudo do governo mesmo, né? Se volta exclusivamente para o governo não pode, inclusive, gastar com publicidade mais do que no ano passado, né? É todo um controle. Então, este é o novo momento. A estratégia do presidente Jair Bolsonaro é mostrar o que fez. E aí, cada ministério mandou para a estrutura de campanha o que o presidente Jair Bolsonaro fez, como ele recebeu, como está entregando. Tudo isso é articulação e é argumento para a campanha eleitoral. Então, veja como a estrutura começa a mudar a coisa e começa a mudar exatamente o debate. Então, quando eu digo que a pesquisa mostra esse momento e que entre o agora e a eleição, o voto na urna, tem uma pecinha importantíssima chamada campanha eleitoral, eu quero dizer exatamente isso. A partir de agora, nós vamos conhecer os candidatos e a largada está pronta, né? A fila de candidatos. E aí, depois do start do Salão Verde, saberemos como será a corrida e quem vai chegar no final. É o tempo de pesar cada um. Diga, Augusto. Deixa eu fazer um comentário curto, então. Eu li uma entrevista concedida por um americano especializado em pesquisa, especialista em estatística e tal. Ele faz as seguintes observações. Só acredita em pesquisa presencial. Essa por telefone ele não confia. E é um defensor das pesquisas. Segunda coisa, ele diz que o Brasil vai começar a ter pesquisas mais confiáveis quando conseguir levar em conta o número de pessoas que vão se abster. As pesquisas não levam em conta a abstenção, nem podem adivinhar. Esse tipo de problema pode provocar mudanças siderais, de proporções siderais nos números. Terceiro, uma pesquisa que não será testada, jamais se saberá se ela foi feita honestamente. Agora, sobretudo, num país como o Brasil, eu acho complicadíssimo você escolher a cidade, os institutos não são tão minuciosos assim, escolher entre as cidades, por exemplo, 50 mil habitantes, no caso da cidade onde eu nasci, qual é a que representa o quadro em São Paulo, por exemplo. Se você fizer uma pesquisa em Taquaritinga, você vai ter um resultado. Se você fizer na cidade de 50 mil habitantes, que fica a 20 quilômetros de lá, você vai ter outro. Vocês acham que a pesquisa leva em conta o seguinte: bom, nesta cidade aqui jamais se elegeu um vereador do PT. Na outra, o prefeito é do PT e tem maioria na Câmara. Vocês acham que os institutos levam isso em conta? Se levasse em conta, não existiriam margens de erro, que medidas em números absolutas chegam a milhões de eleitores. Então, não perco tempo com isso, não. Agora, Mota, mesmo essa pesquisa do Datafolha, ela aponta crescimento do presidente Bolsonaro em 2 recortes importantes. Entre as mulheres, crescimento de 6 pontos percentuais,
que era um segmento em que havia muitas críticas ao presidente Bolsonaro, dizendo que ele havia dificuldades para conquistar o voto feminino. Essa pesquisa do Datafolha afirma que Bolsonaro cresceu 6 pontos percentuais entre as mulheres e também teria crescido entre os evangélicos. Mota. Pois é, Brown, mas eu acho que o mais importante, Brown, é a contraposição dos dois projetos de Brasil que estão à frente do eleitor brasileiro hoje, né? Isso é uma coisa que ainda não ficou muito claro para algumas pessoas e que a gente, às vezes, chama atenção, e quando a gente chama atenção, as pessoas despertam, né? Então, diante do eleitor hoje, existem duas escolhas muito diferentes. É como se essa eleição de outubro fosse quase que um plebiscito, né? Colocando de uma forma assim que pode parecer exagerada, mas para alguns traduz bem o caráter dessa escolha. É como se o Brasil estivesse resolvendo se ele quer que esse país fique mais parecido com os Estados Unidos ou com a Venezuela, né? Guardadas as devidas proporções, porque nós vimos o aspecto bastante claro disso durante a pandemia, né? Vimos como este país se dividiu entre um grupo de governantes que optou pelo mais absoluto desrespeito a garantias constitucionais e direitos individuais. Nós vimos o cidadão brasileiro perdendo o direito de ir e vir, perdendo o direito de sair de casa para trabalhar. Nós vimos portas de lojas sendo soldadas. Nós vimos banhistas, eu testemunhei isso, banhistas no Rio de Janeiro, numa praia vazia, sendo perseguidos pela polícia, né? Obviamente a polícia cumprindo ordens, ela estava fazendo o que tinha sido ordenado a ela, mas nós vimos coisas assim absolutamente inacreditáveis. E a esse fenômeno da pandemia, agora passou a acontecer esse outro fenômeno da coibição da liberdade de expressão, que é uma coisa que eu jamais imaginei que fosse ver na minha vida. Estamos assistindo o espetáculo de pessoas sendo perseguidas por suas opiniões, pessoas sendo presas, tendo as suas contas bloqueadas, perdendo a forma de ganhar o seu pão de cada dia, simplesmente pela opinião. Nós estamos vendo assuntos, o assunto tal não pode ser mencionado. Se ele for mencionado, ele vai ser considerado ataque à democracia. O medicamento XYZ não pode ser mencionado. Se ele for mencionado, a sua conta no YouTube vai ser cancelada, a sua conta no Twitter vai ser derrubada e você pode até se ver com problemas na justiça. Isso é o que a gente vê, Brown, é um comportamento adotado e aplaudido por um grande número de líderes políticos e por instituições que a gente acreditava que estavam dedicadas à defesa da liberdade, à defesa dos direitos fundamentais. Do outro lado, durante todo esse período, a gente viu um político que é demonizado, que é atacado dia e noite, contra o qual foi formado um consórcio de mídia para todo dia inventar uma manchete diferente para atacar esse político, um político que durante todo este processo que eu descrevi manteve sempre a mesma postura de defesa da liberdade, de defesa dos direitos fundamentais, de defesa do direito do cidadão de sair de casa, de se locomover, de ganhar o seu ganha-pão. Um político que avisou: esta loucura do fique em casa vai terminar num choque econômico violento, vai terminar em recessão, vai terminar em pobreza, e ele ouviu de volta em tom de galhofa aquela afirmação: fique em casa, a economia a gente vê depois. Então, o cidadão brasileiro tem diante de si, essa realidade, né? Um político com o seu grupo que defende a liberdade, os direitos fundamentais, o respeito à Constituição, e um outro grupo formado por gente que se dizia defensor da liberdade, que agora a gente viu qual é a natureza verdadeira deles. É isso que está em jogo, Brown, né? Eu acho que essa é a grande questão que será decidida pelas urnas em outubro. Não é simplesmente quem vai ser o presidente do Brasil. É qual é o projeto que vai
que vai mapear o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Oi, Augusto. E vem aí as manifestações de 7 de setembro, tá? Elas vão desenhar uma paisagem política mais reveladora do que qualquer pesquisa. E não só, né, Fiuza? E também em agosto a manifestação contrária, né? Essa que está sendo auto-intitulada a manifestação em defesa da democracia, que vai acontecer em agosto. É isso aí. Tudo isso deve ajudar nessa leitura da paisagem, como disse o Augusto, Fiuza? A paisagem, a impressão que eu tenho é que a paisagem está dada. É claro que o próximo 7 de setembro, eu tenho a impressão que vai confirmar, né, uma paisagem que está dada. A população, olha, se a imprensa não tivesse caído nessa tripe de desonestidade terrível, a ponto de não botar na primeira página uma manifestação caudalosa, gigantesca, a gente teria que reconhecer que nos últimos anos o Brasil teve algumas das suas maiores, mais numerosas manifestações cívicas da sua história. Isso aconteceu de fato, porque o negócio o jornalismo feito com má fé, ele é muito poderoso, porque o pessoal ainda acredita nas manchetes. Então vê lá, faz uma foto de um lugar que não tem gente, esconde, é uma vergonha, um absurdo. Agora, as pessoas que vão às ruas, que não querem ficar na cartinha, no manifestozinho dos que querem quebrar as pernas da democracia, as pessoas que estão preocupadas porque sabem que, infelizmente, não apareceu nenhuma opção. A gente podia estar discutindo aqui entre o Bolsonaro, que tem um governo para ser avaliado, e uma oposição consistente, sólida, com críticas e propostas. Não existe essa oposição, não existe essa opção. Digam quem é. São todos fanfarrões os da oposição, todos eles. Ou o presidenciável eterno, ou a outra que fez palanque na CPI da Covid, ou aqueles que já desistiram, esses tucanos que trancaram tudo, e o Lula, que a gente já sabe quem é. Então não existe opção para as pessoas que trabalham e que não querem ver os seus direitos arrancados, como foram arrancados no período petista, com má gestão e com roubo. Ora, agora vão revogar a corrupção do Mensalão e do Petrolão? Nada disso aconteceu. Aqueles presos, aquele dinheiro devolvido, isso tudo custou a saúde, custou a vida, custou a qualidade de vida, a liberdade do cidadão comum, que não tem o seu padrinho. Então, nós estamos assistindo a uma tentativa reacionária, onde estão todos esses aí, alguns até eu já citei, que prestaram bons serviços ali na época do Plano Real, não querem mais democracia, são os reacionários, querem acabar com esse negócio, com essa demonstração. Agora, a demonstração que existe, eu estaria feliz aqui em apontar, não, olha, tem um outro candidato aqui que mobiliza a pessoa. Eu não vi isso acontecer, nem os supostos anti-bolsonaristas. Compara o que aconteceu, compara as manifestações que levaram gente ao território inteiro nacional, mesmo o 1º de maio. Você, com um pouco de boa-fé, se você não caiu nessa epidemia de desonestidade intelectual, você sabe que o que vai acontecer no 7 de setembro. É uma população que quer eleição limpa, acima de tudo, não está confiando na lisura dessa eleição, por motivos óbvios, porque seus árbitros fazem política o dia inteiro contra o governo. Então, evidentemente, que está cheirando mal essa atmosfera reacionária contra o presidente, que, infelizmente, é o único candidato. E o 7 de setembro vai mostrar, obviamente, a imensa força política que ele tem, porque a sociedade que não tem padrinho sabe que é a sua única chance de não passar a ser escrava, ser vassala dos gatos gordos que vêm por aí. Algo mais, Mota, para a gente fechar? É só esse ponto que o Fiuza trouxe é muito importante, porque eu acompanhei todas as manifestações de rua desde 2003.
Vi a transformação das ruas do Brasil de um lugar de balbúrdia, de depressão. Eu vi no centro do Rio de Janeiro ônibus queimados, incendiados, lojas depredadas, os black blocs jogando coquetéis Molotov. Eu vi isso, eu vi a transformação disso em ruas de verde e amarelo, ocupadas por famílias, crianças, idosos. Essas pessoas não vão para casa. Se alguém imagina que vai conseguir acabar com esse mar de verde e amarelo e vai fazer com que essas pessoas voltem para casa para assistir televisão ou um telejornal, as notícias todas fake news, essa pessoa está muito enganada. E tem uma coisa, Brown, que eu acho que é importantíssimo e que essa ficha não caiu ainda para a maioria dos políticos da dita oposição e muitos analistas e cientistas políticos importantes, que é o seguinte: essas pessoas estão na rua não por uma idolatria a uma figura. Essas pessoas não estão lá como pessoas num auditório aplaudindo um animador. Elas estão lá por uma questão de identificação de valores. Talvez a primeira vez na minha vida em que eu tenha visto o eleitor, o homem comum, a mulher comum, a dona de casa, né, as tias do Zap, se identificando naquela pessoa, naquele político, naquele governante, a defesa dos valores que lhes são importantes. E aí a gente acabou de ver aqui um exemplo pequeno, mas extremamente significativo. Nós vimos o candidato do PT fazendo piadinha, que não tem ninguém para servir água para ele, que quando ele voltar ao poder, ele não vai precisar nem levantar o dedo e alguém vai estar já servindo água para ele. A preocupação do cidadão médio brasileiro hoje é como é que ele vai pagar o aluguel no final do mês, é como é que ele vai pagar a conta de luz. A preocupação do cidadão médio é como é que ele amanhã vai acordar às 4h30 da manhã, que é a hora que ele acorda, e vai conseguir caminhar até o ponto onde ele pega o ônibus, ali na sua comunidade, sem ser assaltado. Essa é a grande diferença.